Olá, muito bom dia! Está começando agora o Tudo Mais, diretamente da IPP-TV, a sua grande TV missionária. Como que vocês estão, minha gente? É uma alegria ter você aqui conosco nesta manhã. Olha só, aqui a gente está em clima de final de ano, já tivemos o nosso especial de Natal. Já logo de cara eu vou pedir para você colocar aí nos comentários o que você achou desse dia tão maravilhoso. Teve Marigu, muita música linda para o nosso Senhor e vamos aí se preparar pro final de ano, minha gente. Uhul! Me conta de onde você está assistindo, se você vai viajar com seus familiares e que Deus abençoe aí esse restinho de final de ano. Bom, gente, vamos para o devocional, um momento super especial, momento de se conectar com o Senhor. E hoje, quem vai trazer o devocional pra gente é o reverendo Marcos Melo. Olá, Brenda. Olá, você que está acompanhando Tudo Mais. Gostaria de convidar você a ler uma passagem da Escritura que está em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 14, que diz assim: Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. Esse trecho é muito desafiador para nós e eu quero começar aqui essa breve reflexão te perguntando o seguinte: você se considera uma pessoa murmuradora? Quando nós olhamos para esse texto, nós somos muito desafiados porque todos nós, em algum momento, expressamos o nosso descontentamento. Nós gostamos, muitas vezes, de reclamar do dia, de falar o que nós estamos tendo que nos desagrada, o que está acontecendo na nossa vida, que nós não estamos de acordo, e o tempo inteiro as nossas palavras murmuram. E Deus nos chama para substituir as palavras de murmuração por palavras de gratidão. É isso que Paulo está instruindo aqui aos irmãos da igreja de Filipe. Aquela era uma igreja que tinha muitos crentes maduros, mas alguns pecados que nós chamamos de pecados aceitáveis, aqueles pecados que não são tão escandalosos assim, como o pecado da murmuração, eles podem se tornar pecados aceitáveis se nós não tomarmos muito cuidado e olharmos para eles como de fato pecado. Apesar de ser muito comum, nós não podemos considerá-lo como algo normal para a vida cristã. Paulo está falando aqui com esses irmãos e convidando esses irmãos para ter um coração grato a Deus, para transformar a murmuração em gratidão. Por quê? Quais são os perigos da murmuração? A murmuração, ela revela falta de fé no cuidado de Deus. Quando eu reclamo de alguma coisa, eu estou também dizendo que não tenho fé que Deus irá mudar aquela situação. A murmuração revela o orgulho, porque é como se eu soubesse o que é melhor para a minha vida e não Deus. A murmuração também revela uma ingratidão, porque quando nós murmuramos, nós estamos focando naquilo que acontece de errado na nossa vida, o que nós consideramos errado, e não naquilo que nós já recebemos, porque como Deus nos abençoa, quantas coisas Deus nos oferece, quantas coisas Deus faz com que aconteça nos nossos dias, e nós, em vez de olharmos para essas coisas, olhamos para aquilo que acontece de desagradável e murmuramos. A murmuração também revela o cansaço da nossa alma. Quando murmuramos é porque não estamos plenamente satisfeitos em Deus. Então, a murmuração é um pecado muito perigoso e ele não deve fazer parte na vida de alguém que foi restaurado e que nasceu de novo. E como então eu deixo de ser uma pessoa murmuradora? Primeiro lugar, escolhendo a gratidão em vez da murmuração. Isso é um exercício diário. Sempre que você começar a murmurar, a reclamar de alguma coisa, lembre-se desse verso de Filipenses 2,14. Fazei tudo sem murmurações, e troque a sua murmuração por uma gratidão, uma palavra de gratidão. Agradeça ao Senhor pelo dia, pelo trabalho, pela saúde, enfim, encontre motivos para agradecer ao Senhor, porque nós temos muitos motivos. Uma outra forma de demonstrar, a gratidão é quando nós falamos palavras que edificam a outras pessoas. Então, em vez de, numa rodinha de amigos, nós reclamarmos de algo, que nós possamos utilizar palavras
palavras edificantes, que encorajem o nosso irmão, que tragam fé, que fortaleça o coração dele. E por fim, desenvolva essa nova linguagem, porque quando nós estamos acostumados com coisas, né, nós temos hábitos na nossa vida que são frequentes, nós precisamos criar novos hábitos. E se a murmuração é um hábito na sua vida, o convite da Escritura é que você possa desenvolver uma nova linguagem, uma linguagem de gratidão. Que hoje você possa meditar a respeito desse verso, que você possa fazer tudo, e tudo são as coisas legais de se fazer, são aquelas coisas um pouco mais chatas que fazem parte do dia e nós temos que fazer porque faz parte do trabalho, faz parte das atividades do nosso dia, faz parte das nossas responsabilidades. Até mesmo essas coisas devem ser feitas sem murmuração e com o coração grato ao Senhor. Que você se lembre desse verso, que ele fique aí na sua memória e que o Senhor se agrade das suas palavras, da sua postura e que sua vida seja uma vida sem murmuração e cheia de gratidão. Que Deus te abençoe e continue acompanhando o nosso programa. Muito obrigada, pastor, que palavra poderosa. Viu aí, né, gente? Nada de murmuração. Vamos começar esse ano de 2026 colocando isso em prática em nome de Jesus. Bom, gente, no programa de hoje nós vamos ouvir mais um testemunho maravilhoso que o nosso Deus realizou na vida de um dos nossos irmãos. No nosso quadro Ponto de Virada, vamos ter também diquinhas de saúde que eu sei que vocês gostam e, claro, um super bate-papo. O nosso programa Tudo Mais começa agora. E agora nós vamos ver no nosso quadro Ponto de Virada o que o Senhor fez na vida do nosso querido Carlos. Para mim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu tive uma infância muito conturbada, conheci as drogas com 10 anos de idade, fui viciado em cocaína. Com os 11 anos de idade, conheci pessoas que eram do mundo das drogas, né? E aí acabei sendo influenciado por pessoas, né? Com 11 anos de idade eu já traficava, já vendia droga, né? Usava droga. Com 13 anos já andava armado, né? Porque o meu lar, eu não tive um lar bem estruturado, familiar. Meu pai faleceu, eu tinha 5 anos de idade. Minha mãe não teve condições de criar todos os nossos irmãos. E a gente foi dividido nas casas dos parentes, né? Então, o lugar que eu fui morar não favoreceu muito também na minha educação, né? Conheci pessoas que usavam droga, acabei me influenciando. Depois disso, conheci o crack, usei crack 13 anos da minha vida. Fiquei 7 anos preso por causa das drogas, né? Tive que cometer delito para sustentar o meu vício. E o meu ponto de partida maior foi numa rodovia da Castelo Branco. Eu estava usando droga ali eu tive um encontro com Deus, né? Deus se manifestou ali, falou que Ele era o único que podia transformar a minha vida, e ali eu fiz uma prova com Deus. Eu falei, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, né? Deixa eu ir ter com a minha esposa, porque minha esposa sofreu muito comigo, né? Na época que eu conheci as drogas, quando eu conheci ela já era usuário de droga, né? Então ela sofreu um pouquinho comigo. E eu fui lá, eu cheguei a virar eu sou ex-mendigo, fiquei 13 anos na rua, jogado na rua mesmo por causa das drogas, usando droga. E tem uma mulher, a Lúcia, que ela tem uma loja de imóveis ali em Osasco, na Primitiva Bianco. E aquela mulher, ela falou de Jesus para mim 5 anos. Todas as vezes que eu ia na loja dela lá, que eu tava com fome, né, sabia que lá tinha ajuda, eu ia lá, ela colocava no mostruário da loja, né, que era uma loja de imóveis, deixava eu deitar na cama lá. Quando eu acordava, ela começava a falar de Jesus para mim, e ela falou assim, um dia você vai cansar do pecado e você vai vir aqui e vai pedir ajuda, né? E realmente aconteceu. Um dia eu cansei, tive um encontro com Deus, né? Aí eu fui lá, falei com ela. O esposo dela é pastor, né, pastor Paulo. Eles arrumaram uma clínica para mim de recuperação. Eu fiquei 10 meses internado nessa clínica, né, de recuperação. Saí de lá
E para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu estou 14 anos limpo já. E a virada que Jesus fez na minha vida, de ex-mendigo para empresário, dono da minha própria empresa. Oh, coisa linda! Deus abençoe a sua vida, meu amigo Carlos. Que palavra, hein, gente? Que testemunho! O Senhor ainda faz milagres nos dias de hoje. Eu quero fazer um convite especial para você. Sempre que tem o quadro Ponto de Virada, esse convite vai vir sim. Se você, com certeza você tem algum testemunho, algo que você queira compartilhar com os nossos irmãos, chama a gente lá no Instagram do Tudo Mais, @TMIPPTV. Manda uma mensagem lá e a gente vai te responder e receber vocês aqui de braços abertos na IPPTV, a sua grande TV missionária. Bom, gente, nós vamos ver agora a dica de leitura com a editora Ezion. Como saber o que é certo ou errado? A resposta é clara. Deus revela o que é certo e errado em sua palavra. Tudo o que Deus é, pensa e faz é verdadeiro e certo. E só podemos conhecer essa verdade por meio de um relacionamento pessoal com Ele, unicamente pela graça, por intermédio de Jesus Cristo. No estudo bíblico indutivo, Deus está certo, da série Pastoreio, escrito pelo reverendo Arival Dias Casimiro, somos conduzidos a uma reflexão sobre ética cristã, baseada nos principais mandamentos de Deus, porque, apesar de nossas imperfeições, somos chamados a buscar uma vida que agrade ao Senhor. Venha até a livraria Ezion na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou acesse o site www.editoraezion.com.br e compre agora mesmo. Deus está certo, um guia para viver à luz da Bíblia. Ezion, a sua editora missionária. Excelente dica de leitura. Olha só, gente, www.editoraezion.com.br e as demais informações estão aí na sua telinha. Você já sabe, né? Compre, presenteie e faça você também parte dessa grande missão, tá bom? Nós vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí, porque daqui a pouquinho a gente volta com o nosso bate-papo. A energia do sol é um presente para todos e a Conasol nasceu para torná-la acessível a você. Com o Conasol, o primeiro consórcio de energia solar do Brasil, você conquista a sua própria energia solar, sem precisar dar lance e com contemplação garantida em até 4 meses. Já são milhares de clientes contemplados, economizando todo mês e gerando energia limpa. O Conasol é feito para você, pessoa física e jurídica, mas também ideal para igrejas e condomínios. Vamos conhecer? Troque a sua parcela da conta de luz pela parcela do Conasol. Mais economia para você e para sua família. A Oui Mademoiselle Semijoias alinha sofisticação e beleza, valorizando você com acessórios exclusivos e marcantes. Nosso foco é na qualidade, unindo bom gosto e atualidade em peças únicas e perfeitas. São detalhes que encantam e refletem sua personalidade e estilo individual. Fale conosco pelo WhatsApp 11 99667 3767 ou visite nosso Instagram @uimademoiselle-semijoias e conheça tudo o que a gente tem para você. Se você está construindo, reformando ou quer mudar o visual da sua casa ou da sua empresa, precisa conhecer a Quali Vinil. São 25 anos de história com foco no melhor atendimento aos clientes. A Quali Vinil tem uma linha completa de tintas e complementos para o segmento imobiliário, tudo com certificação e alta performance de rendimento. Conheça todas as nossas opções de produtos e cores pelo site qualivinil.com.br. Entre em contato pelo WhatsApp 11 96414 0179 ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na sua tela. Quali Vinil, qualidade até no nome.
Há 28 anos, a Cálice dos Peregrinos serve a Igreja de Cristo. Com tradição à inovação, criamos soluções para a ceia do Senhor com qualidade e propósito. A linha Premium oferece elegância com a sua tampa flip-top. A linha Smart é prática, acessível e inclui opções como pão de forma, pão ázimo e sem glúten. E ainda oferecemos cálices com tampas rosqueáveis. Embalagens vazias para a igreja montar seu próprio kit com segurança e higiene. Fale conosco pelo WhatsApp 11 50 77 17 44 ou siga nossa página no Instagram. Cálice dos Peregrinos, excelência e honra até que ele venha. O Tudo Mais está de volta diretamente da IPPTV, a nossa grande TV missionária. Se você acabou de entrar aqui na nossa transmissão, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Assim como eu falei no início do programa, minha gente, nós tivemos aí o nosso especial de Natal e eu já quero que você deixe nos comentários o que você achou, qual foi o momento mais legal, mais que te tocou, né? Teve cozinha com a Brenda e olha só, um spoiler do especial de Ano Novo. Vai ter mais cozinha com a Brenda, minha gente. Que é isso? Dessa vez eu vou trazer uma sobremesa maravilhosa. Gente, foi muito especial mesmo. É um especial, né, minha gente? Cadê a risada? Não tem risada? Veio com um pequeno delay. Um pequeno delay. Gente, chega! Acabou. Olha, gente, foi... Eu não aguento não. Essa produção, ela está contra mim no dia de hoje. Olha só, minha gente, para mim foi muito gratificante. A gente fez toda essa preparação do especial, tanto de Natal quanto do Ano Novo, com muito carinho e amor para vocês. E que o Senhor possa falar com você através do musical. Ó, que musical, minha gente. Quem sabe ano que vem, né? Tem cantata, tem o especial de Natal, próximo musical, tudo mais. Amém, eu aceito. Bom, gente, agora nós vamos para o nosso bate-papo. Você já sabe, né? Eu gosto que vocês mandem aí a sua interação, o seu comentário, a sua pergunta, porque hoje nós vamos falar sobre o ambiente digital. É isso aí, ele é tão presente no nosso dia a dia e pode ser muito mais do que um entretenimento. Você sabia disso? Ele também pode ser um campo missionário. É isso mesmo. O nosso bate-papo começa agora. E para conversar sobre esse assunto tão importante sobre o ambiente digital, eu recebo de forma online esse casal maravilhoso que vem impactando as redes sociais, Tereza e Navarro. É um prazer ter vocês aqui, queridos. Olha só que casal lindo, gente! Olá, Brenda. Olá, Brenda, e a todos da IPPTV. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, é uma alegria enorme estar aqui com vocês. Ai, a gente que fica feliz. A gente conversando antes dessa entrevista, minha gente, conversando pelo WhatsApp, né? Eu pude conhecer um pouquinho da história tanto do Navarro quanto da Tereza e é maravilhoso, impactante aquilo que o Senhor tem feito na vida de vocês dois. Então é um prazerzão ter vocês aqui com a gente. Pra gente iniciar aí o nosso bate-papo, eu gostaria que vocês contassem, né, Tereza, Navarro, como que foi o encontro de vocês com o Senhor? Como que o Senhor alcançou a vida de vocês? Ambos as histórias são bem interessantes e bem emocionantes. Vamos ouvir, eu queria que vocês contassem, compartilhassem, por favor. Bom, a minha história começa na adolescência. Eu tenho um tio que levava eu e meu irmão para a igreja, o Pago Ribas, hoje pastor e missionário da Presbiteriana também. Até que, num dado momento, num acampamento, Deus vem ao meu encontro, me convencendo de todo o meu pecado e se revelando para mim de toda a sua glória, de todo o seu poder. Naquela noite da fogueira desse acampamento foi onde eu compreendi a mensagem do Evangelho de Jesus e, com a graça dele, sigo servindo ele desde então. Tempo maravilhoso
E entendo, meu chamado foi nesse momento também da conversão, onde ele me comissiona falando assim, eu quero mostrar isso para as pessoas, isso que você está vendo agora, sentindo, percebendo agora, conhecendo agora, eu quero que você faça isso na sua vida. Então, estamos num momento único da vida, né? Você era um adolescente, né? Um adolescente, eu estava com meus 14, 15 anos, provavelmente. Que bênção. E você, Tereza, a sua história é bem emocionante, hein? Então, eu não cresci em um lar evangélico, né? E em 2006 eu perdi minha mãe. E anos depois, meu pai. Então, esse luto abriu um vazio profundo. Mas Deus transformou a dor em um caminho, né? E em 2017, aos 26 anos, acendeu, assim, um chamado missionário no meu coração. E começou a arder em mim. Então, foi através da dor que o Senhor transformou o meu caminho, né? O amor de Cristo me alcançou. E aí deu sentido à minha história. Glória a Deus, que coisa linda, gente. E uma coisa interessante, Navarra, é que logo após a sua conversão, você fez tipo um clubinho na sua escola, não é isso? Exatamente. Como eu falei, minha conversão foi o entendimento desse início chamado missionário, que iria viver e falar do evangelho por onde passava. E se eu já me relacionava com meus colegas, eu ali, mais um outro amigo, Ronaldo, que talvez você esteja assistindo, a gente começou esse clubinho ali, compartilhando o evangelho e falando semana a semana, durante todo o ensino médio, fizemos esse clubinho ali, pregando a palavra na escola. E isso foi o início desse movimento que hoje a gente continua vivendo intensamente. Sabe uma coisa que me admirou muito? Vocês dois não vieram de uma família missionária, né? A Tereza, o Navarro. Mas o Senhor encontrou vocês e hoje vocês têm uma família missionária. Isso é uma bênção, uma alegria. Vocês têm 2 filhos, não é isso? Exatamente. Temos a Lavínia e o Rafa. Olha que lindos. E aí, como que é como família, vocês como família, como que é ter essa veia missionária? Pra gente, soa como algo natural, porque aquilo que a gente vive com intensidade, a gente vai demonstrando e compartilhando para eles. Então, quando a gente está na rua, tem a oportunidade de abençoar uma família ali na rua, a gente faz isso mostrando e evidenciando para eles. Teve uma vez, para ficar mais claro, de algo que fizemos com eles diretamente. Teve um rapaz que veio pedir comida, e aí estava com eles, e nesse contato ali eu falei, meninos, a gente não vai só comprar comida para eles, mas se eu perceber que é seguro, a gente vai comprar e sentar lá com eles, para comer com eles. Isso você falou para os seus filhos? Exatamente. E aí então comprando, foi lá, não foi oportuno ali sentar com esse rapaz ali no momento, com a família dele, ele foi resistente, mas os meninos viram. E aí, inclusive, minha filha pôde orar para esse rapaz. Nossa. Então é uma vida natural. A forma que o evangelho permeia todas as áreas da nossa vida, inclusive das crianças, é de forma natural. E é muito legal isso, né? Porque nós, os cristãos, eles são os missionários, todos os cristãos são, né? E você falando assim, realmente de forma tão natural, isso é um exemplo para nós, porque às vezes a gente deixa esse lado missionário e vai vivendo a vida e trabalha, mas olha só, uma criança orando por uma pessoa que precisa, isso é um exemplo, né? É um tapa na nossa cara, minha gente, que é isso? E eles ficam muito felizes. Porque teve um dia que a gente foi evangelizar numa praça, e aí eles fizeram um convite, oraram com uma pessoa, e essa pessoa foi à igreja. Então, quando eles viram essa pessoa na igreja, eles ficaram muito felizes, porque eles fizeram parte disso, né? Então, pra gente é uma alegria conduzi-los no caminho, de fato, do Senhor, né? Todos nós somos missionários, né? Glória a Deus, que bênção. Olha só, a gente conheceu um pouquinho desse casal aí maravilhoso, dessa família linda, e eu quero pedir para a produção colocar um vídeo, que foi o vídeo que quando eu vi, me mandaram no Instagram, eu falei, gente, eu preciso falar com esse casal, preciso entrevistar esse casal. Eu quero que vocês aí de casa vejam, vamos lá. Oi, eu sou o Navarro. E eu sou a Tereza. Nós somos casal missionário que serve também no mundo digital. Nós temos falado de jogos aqui. Isso pode parecer estranho, mas isso tem a ver com missão. Enquanto as pessoas veem esse universo gamer aqui só como diversão, nós vemos isso daqui como nosso campo missionário.
Temos entrado aqui para pregar o evangelho, despertar a igreja e capacitar para ela entrar aqui com a gente também. Se você, como eu, não entende nada sobre o universo de jogos e caiu nesse vídeo de paraquedas, saiba que existem outras maneiras de você se envolver. Você pode estar compartilhando esse vídeo. Nosso desejo é envolver mais igrejas e pessoas nessa caminhada. E juntos podemos impactar ainda mais vidas para a glória de Deus. Meu Deus, eu realmente caí nesse vídeo de paraquedas, fiquei toda arrepiada, viu? Gente, você que tá aí em casa nos assistindo, quando eu vi esse vídeo eu falei, meu Deus do céu, do nada o Navarro se transformou num videogame e a Tereza pulou de paraquedas. Conta pra gente como que começou. O Navarro tem a formação de publicitário, a Tereza a formação de serviço social. Como que isso se conectou nesse trabalho, nessa missão digital que vocês fazem agora? Bom, missão digital, essa oportunidade e essa percepção de evangelizar no ambiente digital nasce lá em 2016, ainda embrionário. Eu era obreiro na Mocidade para Cristo na época, começo algumas investidas naquele cenário, desenvolvendo ações, estratégias, mas com o tempo foi aperfeiçoando, aprimorando, e aí esse ano a gente começou a publicizar, consolidar esse trabalho agora como missão digital de fato, como a gente divulgou esse vídeo. Então, começa assim, de forma engatinhando, até mesmo para Deus ir confirmando tudo aquilo que estava para nascer, para chegar hoje. A gente está aqui com vocês podendo compartilhar sobre o Missão Digital. Certo, eu queria que vocês falassem, para quem está conhecendo agora, o que é a missão digital e qual que é a essência desse projeto? Bom, a missão digital é um movimento missionário, uma organização missionária. Basicamente, é o nosso desejo de compartilhar o evangelho no ambiente digital, sobretudo no ambiente de jogos. Então, é onde vê entretenimento. E muitas vezes a igreja vê apenas com uma distração para os cristãos, onde eles estão ali perdendo tempo. Aquela frase comum que a gente ouve de mães de igreja que falam assim, sai desse negócio e vai orar. Então, o jogo, para a percepção da igreja, é quase sempre um problema para o jovem. E sim, ele de fato tem sua parcela de problema. Mas a gente está olhando ali não só por esse viés, mas a possibilidade de perceber que lá tem pessoas. E se tem pessoas que precisam conhecer Jesus. Então, percebendo todas essas nuances, a gente quer entrar lá dentro, encontrar essas pessoas e apresentar Cristo. Nosso objetivo não é de forma alguma abrir uma igreja digital. Não cremos nisso. Nós cremos na igreja local, a igreja física, cooperar, servir mutuamente. Mas a gente entra nesses ambientes para compartilhar o evangelho. Esse é um dos braços que o Missão Digital tem, onde a gente vai fazendo ações evangelísticas no ambiente digital. O outro braço é quando a gente vai falar diretamente com a igreja local, onde a gente vai mostrar para ela o que a gente tem visto, a gente vai querer o que ela sonha, o que a gente tem sonhado, que ela deseja aquilo que a gente tem desejado. E para isso a gente desperta ela, equipa ela com ações, estratégias, ferramentas para ela também desenvolver ações de evangelismo no ambiente digital. Seja ela para alcançar jovens e adolescentes do seu bairro, do seu contexto, das escolas, dos seus membros, ou de fato, para além das suas quatro paredes, do seu bairro, no ambiente digital mais amplo, na internet como um todo. A gente ainda não está com o braço, mas na hora que for oportuno, a gente terá um terceiro braço, onde a gente vai dar apoio e suporte à paz. Então, o pai ali tem seu filho que, sim, está viciado no jogo. Como é que esse pai resgata o coração do seu filho para ele e para o Senhor Jesus? Como é que ele entende aquele mundo do filho? Como é que ele pode fazer devocionais que o filho vai aquecer o coração do filho e vai ser mais palatável para o filho entender? Ou até mesmo ajudar a traduzir o mundo do filho para o pai, saber interagir. Esse braço a gente ainda não ativou, mas com a graça de Deus, no ano que vem a gente vai ter essas três linhas de frente. É porque os jovens hoje em dia eles falam, tem uma linguagem tem a linguagem deles, né? Os adolescentes. Exatamente. Então, como eu falei no vídeo, eu não entendo de jogos, né? A gente se conheceu em missões transculturais, onde nós dois servimos em duas missões. E quando eu conheci o Navarro, ele compartilhou comigo sobre o Ministério de Jogos.
E aí eu enxergo essa missão como uma Samaria hoje. Apesar de não entender de jogos, eu conheço o Evangelho e eu amo pessoas. Então, assim como a Samaria é um lugar onde muitas pessoas estavam, hoje é necessário que a igreja também esteja. E assim como Jesus passou por Samaria, eu acredito que precisamos estar no ambiente digital para anunciar o Evangelho. Então, a missão, ela, como a Naval falou, ela não substitui o presencial. Nossa. Ela amplia esse alcance, né? Isso é muito legal, eu achei fantástico que ele falou isso. A intenção não é fazer uma igreja ali digital, não. Isso é muito importante, a gente ter ali fazer parte, comunhão, ter a comunhão com os irmãos, né? Ponto muito legal. Uma dúvida aqui que surgiu. Eu acho que quem está aí em casa nos assistindo já deve ter visto o pastor do GTA. Já viram isso? Gente, quando esse vídeo apareceu para mim, eu vi as pessoas assim ali no jogo, eu falei, gente, que coisa. E a pessoa que está por trás disso falou que tem gente que aceita Jesus dessa forma. O que vocês fazem? Aquele vídeo que a gente viu aqui, é exatamente isso? É como se fosse isso? Olha, para quem conhece o pastor de GTA, nossas abordagens são um pouco diferentes. Ele está ali no jogo, jogando, criando um termo no universo de jogos, é um roleplay. Ele está interpretando e vivendo aquilo dentro daquele joguinho. Sim, até fazemos isso também. A gente tem ações que nós entramos, de fato, nos jogos e jogamos e interagimos com as pessoas, compartilhando o Evangelho. Um dos projetos que a gente tem é maravilhoso, a gente chama de Nínive Digital, que é quando a gente mobiliza muitas e muitas pessoas cristãos para entrar dentro de um jogo. Então imagina uma experiência de uma viagem missionária, por exemplo, onde a gente comissionou 200 jovens, e esses 200 jovens vão entrar num único jogo durante o final de semana para compartilhar o Evangelho ali. Então encontrou alguém jogando ali, oi, a gente está aqui para te compartilhar sobre Jesus Cristo. E aí acontece essa onda. Esse é um dos projetos que mais se assemelha ali com o que o pastor de GTA tem feito. Mas assim como esse, a gente tem feito outras frentes. Inclusive, quem nos acompanha pode acessar a rede social do Missão Digital. A gente produz também um conteúdo que a gente pega a história de um jogo e aí conecta com o Evangelho e aplica de forma evangelística. Então, quem assistiu aquele vídeo nem esperava que ia desembocar numa aplicação evangelística como essa. Minha esposa acompanha bem mais os prints e ela percebe ali as interações deles. Ontem mesmo, nós tivemos um contato com o pastor do GTA. Eu não sei se ele realmente é pastor, eu sei que ele serve na igreja, né? E as lives dele começam após o horário de culto. Então, ele não tem uma congregação ali, é realmente uma interpretação, e pessoas realmente aceitam Jesus, discipula ali, mas ele congrega, né? Ele tem todo... eu não sei se ele é pastor, né, de fato, mas assim, o que eu acompanho é isso, que as lives dele são após o culto, né? Uau. E a gente teve essa interação, por quê? Porque ano que vem vai lançar um jogo, GTA 6. E aí a gente percebeu o quanto as mulheres estão jogando. 57% das pessoas são mulheres que jogam. Que legal. E aí a gente comentou sobre o GTA. Daí ele repostou nosso vídeo, teve interações nos comentários, falando da importância realmente da igreja perceber que ali tem pessoas ali e passam não só... Tem gente que trabalha com isso, não somente lazer, mas sonha com isso, sem streaming. Então, assim, ele entendeu essa importância, assim como também a gente entendeu, e a gente quer que a igreja também perceba essa importância. Nossa, gente, que trabalho poderoso vocês têm feito, hein? E eu ouvi aí, Nínive Digital é um dos projetos que vocês fazem para a igreja. Esse Nínive Digital, ele é um jogo? Conta pra gente também essa parte dos projetos que vocês fazem na igreja. Eu tenho uma colinha, eu vou me atrever. DAOD, é isso mesmo? DAOD, Gangue e Nínive Digital, e tem um campeonato evangelístico. Todos esses são jogos, você que faz os jogos, explica tudo. Okay. Vou começar então, já que a gente comentou da Nínive Digital, o projeto não é um jogo, é um comissionamento para uma viagem missionária. Então, depois que a gente mobiliza jovens, adultos, a gente vai escolher um jogo que vai rodar em qualquer computador, e aí esse grupo mobilizado de 100, 200, quantos a gente conseguiu mobilizar,
a gente, durante esse final de semana, vai entrar num joguinho que foi escolhido para essa viagem. Tá. Como se a gente fosse fazer uma viagem missionária, vamos aqui para o norte do país, vamos aqui na cidade X. O jogo vai ser essa cidade. Então, poderia escolher, um exemplo, Minecraft, poderia ser o próprio GTA. A gente vai entrar naquele jogo, todo esse grupo de cristãos, se relacionar com as pessoas que ali estão jogando para prestar o evangelho. Esse é o nível digital, é uma experiência de viagem missionária digital mesmo, e assim, fantástico, essa mobilização, essa vivência, e tem momentos que a gente está no jogo, tem momentos que a gente está em chamadas como essa, compartilhando as experiências, do compartilhar, orando, tem equipe de bastidores na intercessão desse projeto. Então, se a igreja se você tem o interesse de experimentar uma viagem missionária digital de verdade, onde a gente vai se deslocar para entrar num outro universo, Nínive digital, essa experiência que é inspirada em Jonas, quando ele vai para Nínive e em um dia prega o evangelho para toda aquela cidade. Meu Deus. Esse é um dos projetos. O outro, que é o gank evangelístico, então, só está com o gank, é um termo do jogo, um universo onde um grupo de pessoas invadem uma única pessoa. Isso é o termo do joguinho, então alguém está com um personagemzinho e vem um grupo de pessoas e invade esse daqui. Como é que isso acontece? Imagina só, a gente traça um perfil de uma pessoa que está produzindo conteúdo em live, um streamer, na Twitch, no YouTube. E aí, o perfil que a gente traça é uma pessoa que já está lá com seu sonho de 2, 3 anos. E aí, num sábado à noite, numa sexta-noite, ele está ao vivo, só que tem 0, 1, 2 pessoas assistindo essa pessoa. O que a gente entende dessa pessoa? É que provavelmente o sonho dela está frustrado. Ele quer ser um grande streamer, famoso, mas no sábado à noite ele está lá com uma pessoa assistindo. Então, e já faz isso há 2, 3 anos. E aí, a gente está com uma igreja local, onde a gente mobiliza aquela igreja local, seus 30, 40, 50 membros, a entrar dentro da live dessa pessoa. Provavelmente, esse é o dia onde ele bate o recorde de audiência na live dele. Entrou 40 pessoas de uma vez, e ele nem sabe o que está acontecendo. Que povo é esse? De onde vocês vieram? Ele fica eufórico, ele nem consegue mais se concentrar no jogo, e ele percebe que é uma ação coordenada, até que ele faz a pergunta que a gente mais espera: mas quem são vocês? De onde vocês vieram? E aí, nesse momento, a gente tem a oportunidade, a gente tem nessa ação com a igreja, que a gente faz isso com a igreja local, a gente estabelece uma pessoa que vai ser o evangelista, alguém que está sendo treinado também para compartilhar o evangelho e está mais à frente ali com a gente. E a gente fala assim: e agora, o que você acha que poderíamos responder aqui? Fala, a gente poderia responder que somos a igreja X, estamos aqui porque Jesus Cristo nos enviou falar com você. Maravilha, vamos ajustar esse texto aqui. Fala assim: a gente estava aqui reunidos, orando, e de todo mundo que estava online aqui agora, Deus nos conduziu a conhecer você. Então, a gente está aqui porque amamos você e Jesus também. E daí, continua a nossa interação. A gente, vendo ele jogando, a nossa interação é pelo chat, a gente conversa pelo chat, enquanto ele responde por vídeo, porque é ele que está ao vivo. E ali continua toda a comunicação evangelística até apresentar o evangelho de forma clara. E assim, é uma experiência transformadora para ele e para a igreja local. Gente, é incrível. A gente tem um exemplo que a gente tem maravilhoso. A gente congrega na igreja presbiteriana. A gente congrega na igreja presbiteriana Encontro Rio Novo. E a gente é o dia dos adolescentes lá. A gente fez esse gank com os nossos adolescentes. Fizemos uma viagem missionária tradicional, já que eu falei do outro, e antes da gente ir para a rua da cidade, a gente fez esse digital, esse gank. Então, para muitos dos adolescentes, serão quase todos, eles nunca tinham compartilhado o evangelho face a face com alguém. Mas tiveram essa experiência num ambiente seguro, de treinamento de evangelismo, e vendo que, nossa, é realmente compartilhar vida na vida. E eles participaram, falaram de Jesus ali, e foi maravilhoso. No dia seguinte, quando a gente estava na rua, agora, braço a braço, fisicamente, eu estou em dupla com um rapaz, um dos nossos adolescentes. E na medida que a gente está dando, olha, a gente vai abordar aquele casal que está sentado ali, beleza? Ele, tá bom. Aí na hora que eu fui andar, ele segurou no meu braço e falou: não, pera aí, Naval, mas como assim? A gente vai, tipo, abrir uma live com ele?
Porque a experiência inicial de evangelismo desse rapaz não começou no mundo físico, começou no ambiente digital. Então, a referência dele é tipo abrir uma live, igual a gente fez ontem? Sim, exatamente. É tipo abrir uma live, igual a gente fez ontem, só que em legal. live, fisicamente. Isso é bom, porque você entende a linguagem deles, né? E vocês estão abrindo lives aí por esse mundo. Isso é muito legal. Através dos conteúdos digitais, a gente tem um link do WhatsApp, que quem se identifica, quem quer conhecer mais sobre Cristo e quem gosta de jogos, pode entrar. Daí, eu não entendo, né? Eu me identifico com você porque eu não entendo dos termos. Agora eu tô me acostumando mais, mas eu não entendo. Só que eu entro todos os dias, né? E oro por eles e tenho alguns comentários lá, alguns termos. Aí eu falo, meu bem, agora é a sua parte. Você vai respondê-los porque eu não entendi nada do que eles estão falando aqui. Ai, gente, isso é muito legal. Pode falar. Breno, o campeonato evangelístico é uma ação para a igreja local e ela é completa, que envolve a igreja, de fato, quase que como um todo. Ele vai ter vários elementozinhos para culminar numa peça principal, que é uma preciosidade. Então, pensando na igreja, que quer alcançar aquela parte mais difícil, pelo menos é o que eu entendo, que é da público adolescente e o início da juventude, ela vai oferecer para o seu bairro, para os seus vizinhos, para os colegas das suas escolas e faculdades, um campeonato que é feito em grupo. Então, entra umas 4 pessoas, por exemplo, com um time, e eles se inscrevem nesse campeonato. Aí o campeonato tem seu prêmio, então eles querem ganhar lá seus R$1.000, por exemplo. Poxa, um baita prêmio. O garoto que joga tem a oportunidade agora de ganhar R$1.000. Só que na hora que esse time se inscreve, ele vai receber da organização do campeonato, ou seja, da igreja, uma pessoa que foi treinada por nós, um conselheiro bíblico, evangelista, que vai estar ali para compartilhar o evangelho. Então, os jogos vão acontecer aos finais de semana, mas durante a semana esse conselheiro bíblico tem que fazer devocionais com ele. E aí é pré-requisito para ele participar com o time dele no final de semana, ele teve que passar por esses ciclos de devocionais, semana a semana, até chegar à final. Isso tudo acontece online, mas a final acontece de forma presencial na igreja local. Então agora imagina a igreja se reorganizando, quando era possível, como um espaço para um campeonato, onde vai ter, traz a banda da igreja, traz as famílias desses times estão indo para a igreja, e a gente faz um grande evento, uma feira gamer evangelística, e aí traz o pastor, ele traz uma palavra para as famílias que estão ali, e acontece a final, a gente celebra com o time. E o relacionamento que o conselheiro bíblico, junto com o time lá, 4 pessoas, que iniciou ali, não termina ali, porque criou um vínculo muito forte. E ele continua convidando ele para ir para a igreja, fazendo devocionais. Então, um trabalho assim, maravilhoso. Esse campeonato evangelístico que a gente desenvolve junto com a igreja local. Nossa, isso é muito legal. Esse é mais um dos diversos projetos que a gente tem tido a oportunidade de difundir por aí. Ai, que bênção, gente. Maravilhoso. Obrigada aí por ter explicado pra gente esses projetos que vocês fazem com as igrejas. A gente tá caminhando para o final, infelizmente, mas antes tem um videozinho que eu quero colocar, que eu vi lá no TikTok, ele teve mais de 10.000 curtidas. Vamos ver aí que o Navarro fez pra gente. Vamos lá. Hollow Knight te ensina sobre o evangelho e você nem percebeu. Nosso querido cavaleiro foi criado para um único propósito: absorver toda a infecção de Hollow Knight através do seu próprio sofrimento e salvar o reino morrendo no lugar de todo mundo. Mas aqui está o ponto de virada da história: ele falhou. Porque não era perfeitamente vazio, capaz de carregar toda essa infecção, porque ele era imperfeito. A Bíblia revela o verdadeiro Hollow Knight. Isaías 53 descreve alguém que levou sobre si as nossas enfermidades. Foi transpassado pelas nossas transgressões. Mas diferente do cavaleiro de Hollow Knight, ele nunca falhou. É Cristo, o sacrifício perfeito, absorveu toda a maldade do pecado. Não por ser vazio, mas por ser completamente santo. Comenta aqui qual jogo te fez pensar sobre temas espirituais sem você nem perceber. Você já se perguntou por que as histórias de Hollow Knight te emocionam tanto? O plot twist é esse: o Team Cherry não inventou a história de sacrifício substitutivo. Eles descobriram um arquétipo que está gravado na estrutura do universo, desde Gênesis 3. Toda a história de redenção que te arrepia
é uma sombra da cruz. Aqui está a verdade que ninguém pode contestar. Toda vez que uma história te emocionar com sacrifício, lembre-se, isso não é ficção. É um eco da realidade mais verdadeira de todas. Cristo, o verdadeiro Hollow Knight, desceu no abismo e venceu. Hollow Knight foi salvo por um sacrifício imperfeito na história do jogo. Mas esse mundo foi salvo por um sacrifício perfeito na história real. Entender essa conexão muda completamente a forma que você joga, assiste e vive. Se você quer um local que analisa jogos com essa profundidade, basta seguir o nosso Insta, eu sou Navarro, e nos vemos no próximo vídeo. Isso é muito legal ver essa cosmovisão cristã, né? Até mesmo nos jogos que estão por aí. Eu, como a Tereza, não entendo muito, vocês vão me perdoar, tá? Gente, eu queria mais uma vez agradecer. Foi um bate-papo muito legal. Eu vou com certeza querer abrir umas lives aí ao vivo, começar uma live. E eu queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês para pais, igrejas que querem acompanhar, querem saber um pouquinho mais do trabalho. Compartilha aí com a gente, por favor. Vocês podem acessar a gente pelo Instagram ou pelo TikTok, como a gente viu agora. Missão Digital MD, é a sigla de Missão Digital. Então, qualquer uma dessas redes, vocês vão encontrar a gente. E o nosso pessoal também, que o meu é Navarro Lamounier. Tereza Gontijo. E lá você vai poder ver esses conteúdos que a gente tem compartilhado. Amém. Gente, mais uma vez, muito, muito obrigada. Que o Senhor siga aí abençoando a vida de vocês e que vocês possam, mais uma vez, seguir também abrindo muitas lives aí com tantos adolescentes e jovens e para pessoas que precisam conhecer a mensagem de salvação do nosso Deus. Obrigada mesmo, viu? Amém. Brenda, se permite um último comentário, não sei se nós tentamos estourar, mas a gente acha que esse movimento digital é para centros urbanos, mas muito pelo contrário, não é só esse ambiente. A gente tem amigos entre os ribeirinhos que estão lá e eles pedem suporte, auxílio para eles a desenvolverem ações com jogos, com o ambiente digital, com os ribeirinhos que mal têm uma casa, mas tem internet e tem celular. Nós estamos também, nós temos amigos na Missão Kaiowá, ali entre os indígenas, que também pedem esse auxílio para a gente sobre esses jogos, sobre o ambiente digital. Então, não é somente um contexto urbano. E a gente está nesse ambiente digital, mas os treinamentos para as igrejas, a gente também dá esses treinamentos presencial. Então, a gente queria só deixar dito aqui isso. Amém, gente, que coisa maravilhosa, obrigada. Eu vou seguir acompanhando vocês nas redes sociais, que o Senhor possa prosperar vocês cada vez mais, tá bom? Obrigada mesmo. Amém, obrigada, Deus abençoe. Amém, tchau, tchau. Deus abençoe vocês também. Bom, gente, que bate-papo gostoso. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí, porque daqui a pouquinho a gente tá de volta. Os momentos de maior vulnerabilidade de uma empresa acontecem justamente quando o movimento diminui, à noite e na madrugada. Na IPP-TV, a prioridade é proteger pessoas, equipamentos e informações estratégicas. Para isso, a Previx tem vigilância armada nesses períodos, unindo presença física e um sistema de monitoramento 24 horas em nossa central própria, enquanto o vigilante atua no local acompanhando cada detalhe em tempo real, garantindo resposta imediata a qualquer ocorrência. Entre em contato conosco hoje mesmo. Acesse nosso site www.grupoprevix.com.br, pelo e-mail comercial@grupoprevix.com.br ou pelo telefone 11 3875 1148. Previx. Mais que segurança, presença, confiança e eficiência no dia a dia do seu negócio. A Mais Um Capelania Empresarial é uma associação civil sem fins lucrativos que começou suas atividades em 2010 de forma promissora.
Pioneira no trabalho de capelania dentro de empresas de diferentes segmentos, está presente hoje em 15 cidades e 8 estados brasileiros. Com um time de capelães preparados para atuar junto às empresas, há mais um Capelania Empresarial. Serve a Deus no relacionamento, cuidado, sabedoria, confidencialidade, integridade e perspectiva de eternidade com os funcionários. Atuamos no acompanhamento pessoal, profissional e emocional dos funcionários através do aconselhamento, firmado em princípios bíblicos do Reino de Deus. Acesse www.capelaniaempresarial.com.br e saiba mais. Há mais de 40 anos no mercado, a Transwinter consolidou-se como uma das empresas de referência nacional em transporte de cargas e soluções logísticas integradas. Com unidades estrategicamente localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Cabo de Santo Agostinho, a empresa mantém um elevado padrão de qualidade, comprovado por suas certificações ISO 9001 e SASMAC. Mais do que transportar, a Transwinter entrega confiança, eficiência e inovação. Sendo assim, somos uma empresa preparada para superar as expectativas dos nossos clientes. Transwinter, movendo o presente, conectando o futuro. A Duarte Senior Care tem mais de 14 anos de experiência. É a sua melhor escolha em cuidados geriátricos, de serviços básicos aos mais complexos. Acompanhamento pós-operatório, atendimento especializado em Parkinson e Alzheimer, ou simplesmente cuidados diários. Atendemos com tecnologia de prontuário eletrônico e inteligência artificial. Venha nos conhecer e descubra como podemos cuidar de você ou de seus entes queridos. Ligue agora mesmo, 11 3477 4627 ou WhatsApp 11 93388 2767 ou acesse nossos serviços pelo QR Code Duarte Senior Care. Olá pessoal, aqui é o pastor Hernandes Dias Lopes e eu passo por aqui para trazer uma excelente comunicação a você. Você que acompanha a IPP TV, você que assiste as programações da Igreja Presbiteriana de Pinheiros pela IPP TV, agora você pode se tornar membro da IPP TV, com muitas e importantes vantagens para você. Então vale a pena conferir. Todos os vídeos, programas, transmissões de cultos e eventos e acesso ao chat e comentários continuam gratuitos. Vamos oferecer recompensas para quem se inscrever como membro online da IPP TV. São 3 planos de assinatura. Quero ajudar a IPP TV, membro IPP TV e membro IPP TV+. No plano básico, você se compromete com uma pequena oferta mensal, nos ajuda a manter a sua TV missionária e tem acesso a uma área exclusiva com devocionais e lives dos nossos pastores. No plano intermediário, além dessas vantagens, você tem descontos em compras de produtos da Editora Zion, usando um cupom válido para uma compra por mês. No plano Plus, você ainda tem descontos em bolsas de estudos na Escola Teológica Sã Doutrina, cursos do EAD Pinheiros e nas nossas conferências e congressos, não incluindo transporte, estadia, alimentação e despesas extras. E você ainda vai ganhar de presente 2 livros da Editora Zion por ano, um no 6º mês de assinatura e outro no aniversário. Nós queremos fazer um apelo para que você se torne um membro da IPP TV Online. Nós precisamos juntar forças para que o Evangelho seja esparramado pelas redes sociais, não somente aqui no Brasil, mas mundo afora. Tá bom? Então conto com a sua participação, com o seu apoio, com as suas orações e com o seu envolvimento agora. Agora, de fato, você vai ser um membro aqui da IPP TV Online. Um grande abraço. Alô você, estamos aqui começando mais um podcast, Arivalcast. Ele fala tudo o que você quer ouvir.
E recebe convidados muito especiais para um bate-papo cheio de lições para a nossa vida. E agora você confere os melhores momentos do Arivalcast aqui na IPP-TV. Todo domingo, ao 12:30, tem os cortes do Arival. Não perca! IPP-TV, a sua TV missionária. O Tudo Mais está de volta diretamente da IPP-TV, a sua grande TV missionária. Olha só, minha gente, nós vamos direto para o nosso quadro Saúde Integrativa. Diz aí, doutor Alexandre de Luca, o que o senhor preparou para a gente hoje? Olá a todos os telespectadores da IPP-TV. Para quem não me conhece, doutor Alexandre de Luca. Nesse programa Tudo Mais, dando dicas de saúde, qualidade de vida e falando o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para você ter qualidade de vida e ter essa vitalidade que é muito importante. O que a gente tem visto ultimamente é que cada vez mais a gente precisa personalizar o diagnóstico dos nossos pacientes. Com a tecnologia, com a medicina de precisão, com a parte genética, com os exames laboratoriais que temos, os exames de imagem que temos, a gente cada vez mais tem a certeza que cada organismo ele é único e responde de forma diferente a cada estímulo. A gente tenta colocar todo mundo numa mesma pacote ou numa mesma função, mas muitas vezes isso não ocorre. Então, quanto mais a gente personalizar o tratamento de um paciente nosso, melhor serão os resultados. Então, por isso que cada vez mais a parte individualizada do tratamento é necessário para, primeiro, fazer uma anamnese completa, examinar o nosso paciente, pedir os exames laboratoriais. Se tiver necessidade, vamos pedir exames de imagem para complementar esse diagnóstico e depois disso tem outros exames funcionais que examinamos seu sangue, examinamos muitos do seu organismo, examinamos através da bioimpedância a sua musculatura, a quantidade de líquidos, proteína, sais minerais, gordura visceral, metabolismo. E associando a isso, a gente tem muitas vezes a termografia, que é um exame de cor, de infravermelho, para ver como está o seu metabolismo e qual região do seu corpo está mais inflamada ou não. E lógico, tem exames que a gente vê se o seu organismo está produzindo muito estresse oxidativo, que é muitas toxinas, como está o seu sistema antioxidante, se está faltando algum tipo de vitamina ou sais minerais, se tem um desbalanço hormonal. Para que a gente precisa saber tudo isso? E também a associação do seu intestino. Porque o nosso organismo ele funciona de forma harmônica. Se o seu organismo tem um desbalanço mais de um órgão como outro, o nosso organismo sofre de forma única. Lógico que tem órgãos que vai concentrar mais o problema. Eu tenho uma artrose de joelho, eu tive um trauma, tenho uma dor nas costas. Mas a associação de outras patologias faz com que o organismo tenha um processo inflamatório generalizado. E quando a gente usa a medicina personalizada, a medicina regenerativa, eu falo que a medicina ela é única. A gente dá nomes para a gente poder explicar esse assunto, mas a medicina é única, cuidar do nosso paciente, o foco principal. E quanto mais a gente abrange um pouquinho e saber quais as deficiências nutricionais, onde está o processo inflamatório, onde está o processo infeccioso, onde estão esses gatilhos que geraram o ciclo vicioso da doença, a gente encontra uma solução. E para isso a gente vai dar suplementos por via oral,
podemos dar medicamentos, podemos fazer terapias por via endovenosa, podemos fazer terapias por via subcutânea ou intramuscular, podemos fazer terapias biofísicas, né? Como o pulso eletromagnético, que é o CIS, como o laser de alta intensidade, que nem o RIO, como a crioterapia com o gelo nas articulações, como ondas de choque em cada tecido ou musculatura, como o Incela para fortalecimento de patologias pélvicas ou de assoalho pélvico. Então, a gente associa as terapias. O ILIB também ajuda nesse processo, ou agora que foi liberado pelo Conselho Federal de Medicina, usar a ozonioterapia em prol dessas patologias, em feridas, em patologias osteomusculares. Então a gente começa a ter um arsenal de terapias que a gente precisa colocar em prol do nosso paciente. E um deles que eu gosto muito é utilizar a acupuntura, utilizar a proloterapia, a biopuntura, a infiltração, os ortobiológicos. Então, acaba tendo um arsenal mais completo de terapias que nos ajudam a restabelecer a saúde no nosso paciente. E o mais importante, de anos já de formados, são 28 anos, é saber o que escolher em cada tipo de situação. E é para isso que a gente está dando as dicas para vocês no nosso dia a dia. Tchau, tchau, pessoal! Até a semana que vem! Muito obrigada, doutora. Até a próxima. Olha só, gente, o uso de patinetes elétricos tem crescido rapidamente em São Paulo. Sabia que quando eu morava no Canadá eu tinha esse patinete? Oh, minha gente, era uma maravilha andar com ele. Era 30 por hora. Eu chegava no trabalho assim, 3 minutos, coisa boa, mas lá era tudo retinho, né? Aqui é um sobe e desce. Mas olha só, a Avenida Faria Lima é um dos pontos onde esses veículos já fazem parte da rotina de quem quer economizar tempo no deslocamento. Confere aí. A cidade de São Paulo tem ganhado cada vez mais um novo perfil de mobilidade, os patinetes elétricos. Entre calçadas, edifícios e ciclovias, eles têm se mostrado uma alternativa para economizar tempo no trajeto e escapar do trânsito da capital. Segundo dados da Prefeitura de São Paulo, o número de patinetes circulando na cidade passaram de 2.000 para mais de 7.000, um aumento de 255% em menos de um ano. Fernando tem seu próprio patinete ao invés de alugar nas ruas. Para ele, isso representa liberdade e mais praticidade no dia a dia. Padrão que hoje em dia a gente vê em questão desses patinetes alugáveis aí que você vê na rua, carregável. É bom que ele tem uma dinâmica bem tranquila para quem faz o uso do dia a dia. Você sai de casa com ele carregado, você chega em casa, coloca ele para carregar, tira no outro dia. O carregamento é longo, mas não tem problema, que no próximo dia vai estar funcionando. E é aqui, no vai e vem acelerado da Faria Lima, que os patinetes elétricos viraram uma extensão dos pés de quem trabalha por aqui. Além de ganhar tempo, ele também divide opiniões sobre o uso correto e também sobre segurança. Muitos não sabem andar. Eu acho que ele é seguro se você andar ele na ciclofaixa. Agora, para andar em avenida, essas coisas, eu não acho legal, não. Já ouvi falar bastante gente que perdeu dente, quebrou um dedo, dedinho da mão, essas coisas. Para quem não é do pedaço, os patinetes também têm sido alternativa. Carlos, que estava de passagem pela região, alugou um deles para otimizar seu tempo. E para ele, foi uma ponte rápida e barata, que fez toda a diferença. É bem legal, vai muito rápido, né? Chega a quase 20 km por hora, né? Então é bem legal. Eu fui no mercado e voltei em 5 minutos. Para você estacionar aqui é muito complicado. Se você vai pagar estacionamento, se você vai tirar o carro, ele fica mais complicado porque você tirou o carro, você tem que pagar de novo, né? Então o patinete é muito prático porque assim, ele vai rapidamente, né? E como aqui é muito difícil estacionar, é muito mais rentável pegar o patinete para ir e voltar, né? Aqui não tem uma estação de metrô próximo, de trem próximo, né? Então é mais prático você pegar um patinete e ir até a estação mais próxima, que é a Faria Lima, no caso aqui,
que o tempo que você demoraria 30 minutos andando, você pegaria o patinete e você chega em 5 minutos. É muito prático. E ele também destacou as questões de segurança e que é necessário ter atenção, principalmente em regiões movimentadas. Olha, o risco existe, né? Mas você tem que ter cautela, entendeu? Como se você estivesse andando de moto, de bicicleta, enfim. Mas você tem que ter um certo cuidado. Mas as pessoas até respeitam. Até o patinete é bem tranquilo. Exatamente, o nosso amigo falou tudo, tem que ir com cautela. Eu tinha o meu capacete e às vezes a gente dividia, né? Eu e o Cadu, a gente dividia o patinete. Um belo dia, o bonito do meu marido achou que poderia... Não, vou contar essa história que vocês sabem que eu gosto, né? Ele achou que ele podia mexer no celular enquanto estava no patinete. Gente, ele se estrupiou todinho. E ele falou, meu Deus, Letícia, que ele me chama de Letícia. Meu Deus, eu caí, vou ter que ir no médico. Gente, o braço, a perna, a cabeça. Ele bateu a cabeça. Cuidado, por que você estava num celular enquanto estava no patinete? Não dá, né? E olha só, quando chegava o período de neve, esquece patinete, não dava. Eu tentei ir uma vez... para nunca mais, gente. Cautela. Bom, vamos agora para o nosso quadro Papo de Justiça. Semana passada foi aniversário aí do nosso querido doutor Henrique Regis, nosso nobre doutor. Diz aí, doutor, o que o senhor tem pra gente hoje? Bom dia, tudo bem? Prazer ter você aqui para mais um episódio do nosso Papo de Justiça aqui na IPP TV. Hoje eu vou falar sobre direito empresarial e vou falar sobre um tema interessantíssimo. O meu tema é a inteligência artificial e os trabalhos redundantes. E para nós falarmos sobre isso, é importante lembrarmos que, com o avanço acelerado da tecnologia, nós passamos a conhecer aquilo que é o último lançamento da tecnologia, que é a inteligência artificial. E essa inteligência artificial, ela acabou fazendo com que muitas tarefas que antes eram desempenhadas exclusivamente por seres humanos, estas atividades, estas tarefas, elas estão sendo automatizadas e robotizadas. Atividades que eram repetitivas, como entrada de dados, por exemplo, análise inicial de documentos, por exemplo, atendimento básico ao cliente, tradução de textos e até diagnósticos médicos preliminares já são realizados por robôs, por algoritmos e também por sistemas inteligentes. Na prática, isso significa que milhões de postos de trabalho em diversas áreas estão sendo redesenhados. Algumas funções desaparecerão e outras, naturalmente, surgirão. E várias profissões precisarão se adaptar rapidamente. Por exemplo, uma empresa que antes precisava de 10 pessoas para processar contratos, hoje pode usar uma inteligência artificial para fazer o mesmo serviço e em minutos com apenas um operador supervisionando. Mas o que isso traz de impacto sob o ponto de vista jurídico e social? O principal desafio disso está em garantir a proteção dos direitos dos trabalhadores e os direitos humanos em cenário onde a automação avança mais rápido do que a legislação. O Brasil, ele ainda carece de normas mais específicas que tratem da responsabilidade civil por decisões
decisões algorítmicas, de requalificação profissional obrigatória por parte das empresas e também da preservação de direitos mínimos, aqueles que estão previstos na Constituição Federal de 88, sobretudo os direitos sociais do artigo 6º e os direitos trabalhistas do artigo 7º, que asseguram um trabalho digno, um salário mínimo justo, uma proteção contra o desemprego estrutural e assim sucessivamente. Ao mesmo tempo que a gente tem que ter esse olhar de humanização, né? Enquanto que a tecnologia vem trazendo a ideia da robotização, nós também precisamos olhar para a IA, porque a IA, ela traz oportunidades extraordinárias. A inteligência artificial traz um avanço extraordinário. Eu estava conversando com um amigo que me disse o seguinte: doutor Henrique, para nós, ele trabalha na área de tecnologia. Para nós que trabalhamos na área de tecnologia, nós comparamos o desenvolvimento das IAs como se nós estivéssemos descobrindo a energia elétrica. Vai haver um salto para a humanidade. Por quê? Porque as IAs, se forem usadas de forma ética, de forma correta, de forma equilibrada, moderada, né? Elas podem sim reduzir custos operacionais, podem aumentar a produtividade e abrir caminhos para novos modelos de negócios, desde que usada sempre, né, de forma ética, de forma responsável, legalmente orientada. Diante desse cenário, nós temos alguns desafios no Brasil. O primeiro deles é atualizar a legislação trabalhista e empresarial à luz dessa nova tecnologia, né? E eu diria a legislação trabalhista, empresarial e consumerista também. Estimular ambientes regulatórios experienciais, como os sandbox jurídicos para as startups e empresas de tecnologia. Então, é importante estimular essa produção, mas em ambientes regulatórios, para ver o impacto disso e ir regulando na medida que isso vai acontecendo. Investir fortemente na educação tecnológica e na requalificação da força de trabalho para que ninguém fique para trás. Tem aqui uma problemática que a gente precisa olhar com muito carinho. São os excluídos digitalmente, né? Aqueles que são marginalizados do mundo digital. É preciso incluir essas pessoas investindo fortemente em educação. Também garantir que o uso da IA respeite princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho, da justiça social e, é claro, da livre iniciativa, né? É claro, a valorização da econômica, da liberdade econômica e da liberdade do desenvolvimento tecnológico e empresarial. A tecnologia, ela não pode ser uma inimiga, pelo contrário, a tecnologia, ela é uma aliada, desde que seja usada com inteligência jurídica e com responsabilidade social. Aqui nós acabamos de falar hoje sobre um tema delicado, as inteligências artificiais e também os trabalhos redundantes e o dever de usarmos isso com muita responsabilidade e sempre pensando numa inteligência jurídica e sempre pensando também com atenção ao trabalhador, ao empresário e ao consumidor, ok? Porque é esse tripé que sustenta a economia do nosso país. Muito obrigado por ter estado conosco, espero que você tenha gostado desse episódio e espero também te encontrar numa oportunidade para a próxima vez que nós vamos transmitir aqui o nosso episódio do Papo de Justiça pela IPP TV. Ósculos. Ósculos, querido doutor, muito obrigada. Eu quero deixar aqui as redes sociais do doutor, @Henrique Regis de Almeida, @Henrique Regis de Almeida. Muito obrigada, Deus abençoe a sua vida e que você tenha um excelente final de ano, um ótimo 2016.
2026, doutor. Que isso, voltamos lá atrás. Não, que isso. A gente tá indo pro final, não é isso, produção? Estamos indo pro final do nosso programa, gente. Eu só tenho que agradecer ao Senhor por esse ano. Eu não vou falar muito, senão eu vou chorar. Eu tava olhando aqui no horário do intervalo a minha galeria, gente, e vendo tudo que o Senhor fez na minha vida nesse ano. Em janeiro, dia 18, vai fazer um ano que eu e o Cadu e o nosso cachorrinho Nino voltamos do Canadá. E Deus só tem nos surpreendido. Quando a gente olha para trás, olha tudo que o Senhor fez, né? A gente não entendia, meu Deus, mas por que a gente vai voltar para o Brasil? E o Senhor, Ele sabe exatamente de tudo. Então, talvez você esteja assistindo essa programação, esteja assistindo aqui o nosso programa hoje e pensando, meu Deus, a minha vida tá uma loucura, não sei o que fazer. O Senhor, Ele sabe do nosso futuro, então não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, faça conhecidas suas petições aos pés do Senhor Jesus. Coloque tudo aquilo, a sua ansiedade nos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Eu quero muito agradecer a sua audiência e se atente para o nosso especial de Ano Novo, viu? Um beijo, gente. Eu quero encerrar aqui, ó. Vamos encerrar aqui, gente. Um beijo no seu coração, um excelente final de ano, um excelente 2026. Um beijo no seu coração e até. Tchau, tchau.